Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do nosso Law Talk, nosso quadro de podcast jurídico, e sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom, como vocês já sabem, a Associação Exure, Hub Jurídico e a Folha Jurídica do Brasil estão se unindo sobre uma nova marca, maior e melhor, e ainda mais forte, a Associação Folha Jus, Hub Jurídico. Mas não se preocupem, o nosso podcast continua seguindo da mesma forma para você, nosso querido ouvinte. Hoje eu estou na companhia de Alexandre Filho, nosso sócio fundador, para esse episódio inédito e um convidado muito especial. Boa tarde, Felipe. Hoje teremos um episódio especial de fato, contando com a participação de um grande colega nosso, Gustavo Toniol, advogado e arbitralista com foco em contencioso estratégico e resolução extrajudicial de conflitos. Nosso convidado é bacharel em Direito pela UNB, pós-graduando em Compliance e Integridade Corporativa pela PUC Minas, e ele atua na Navarro Prado Advogados, escritório que detém ampla experiência em consultoria jurídica e em contencioso estratégico para o setor de infraestrutura, especialmente em projetos logísticos e de infraestrutura básica, bem como para o setor de segurança e defesa nacional. No âmbito da arbitragem, ele integra a lista de referencial de árbitros do Centro de Excelência em Negociação e Mediação da Câmara Internacional de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Toniol também possui extensão em Direito Concorrencial da União Europeia pela UNB e em associação com a Universidade de Glasgow, além de extensão em Direito da Concorrência pela FGV, UNB e CAD. Então, sem mais delongas, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Law Talk, onde hoje falaremos sobre o tema a resolução extrajudicial de conflitos em meios digitais durante a pandemia. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui para falar um pouquinho mais sobre a arbitragem. E eu não vou estender muito na introdução, não. Acho que a gente vai poder falar um pouco melhor sobre o tema ao longo do programa. Beleza. Bom, então, dando início às nossas perguntas, né? A sua atuação é focada em arbitragem de infraestrutura e envolvendo o setor público, bem como contencioso judicial estratégico, além de contencioso judicial junto à Justiça Federal e Justiça do DF em processos relacionados ao setor logístico e de soluções de tecnologia. Então, conta pra gente. Por que você escolheu se especializar nessa área e como ela funciona? Perfeito. Bem, eu acho que quando a gente fala um pouquinho da área em que eu atuo, a gente tem que pensar nas duas grandes áreas, né? Relacionado ao direito procedimental, que seria principalmente a arbitragem, e ao aspecto material, o direito de infraestrutura. Então aqui, eu gosto de falar que eu escolhi o direito de infraestrutura, esse aspecto material, porque eu acredito que não existe uma vida digna sem uma infraestrutura básica. Então, o meu foco é trabalhar por melhor condição de saneamento básico, mobilidade, uma logística eficiente para o país, adequado acesso a hospitais, escolas de qualidade, porque, na minha visão, isso é o mínimo que todo brasileiro deve ter para ter uma boa condição de vida. Em relação ao aspecto processual, que é um pouco do que a gente vai focar aqui hoje, o operador do direito, ele trabalha em duas grandes vertentes: a prevenção de conflito e a resolução de conflitos. E a arbitragem, ela está nesse aspecto de resolução de conflitos, tá? Quando a gente fala em resolução de conflitos, a gente fala em duas grandes categorias, que são as resoluções autocompositivas e heterocompositivas. Quando nós temos um conflito, as partes elas podem se resolver por si só, ainda que com algum auxílio de terceiros, mas elas que vão decidir como resolver aquele problema e dar o próximo passo em sua relação. Isso seria a ideia de resolução autocompositiva. Ou pode pedir para que um terceiro resolva o problema por elas. E isso seria a resolução heterocompositiva, que certamente o maior exemplo que nós temos é o processo judicial. E aqui, novamente, eu entro em mais dois grandes polos, né? A resolução judicial e a resolução extrajudicial. A partir de 2010, a resolução do CNJ de número 125, ela institui no Brasil uma política judiciária nacional de tratamento de conflitos de interesse. E essa política é importante porque ela assegura a todos o direito à solução de conflitos pelos meios adequados à natureza e à peculiaridade. O que isso significa? A gente para de olhar um pouquinho para o judiciário como a única forma de resolução, a principal forma de resolução de conflito, e passa a olhar para os outros métodos. Então nós temos a conciliação, a mediação, a arbitragem, poder judiciário, enfim, diversos outros também.
E o Código de Processo Civil de 2015, ele reforça ainda mais essa ideia, quando ele diz que o Estado ele deve priorizar a solução consensual dos conflitos e que juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público devem estimular esses métodos. E aí o Código ele é bem claro em colocar a conciliação e mediação como soluções importantes para o país e para essa política de tratamento de conflito. E é também no CPC de 2015 que nós temos o reconhecimento da arbitragem como método de solução, né? Na verdade, um reforço desse reconhecimento, uma vez que a arbitragem já tem sua própria lei federal de 1996. Bom, exatamente com esse intuito de desafogar a justiça, a arbitragem vem crescendo cada vez mais no Brasil. Uma notícia do portal Migalhas, de 2 anos atrás, apontava que em 2019 já havia uma crescente, isso pré-pandemia. E uma notícia do início do mês, desta vez do Conjur, consultor jurídico, já aponta um crescimento na pandemia do uso da arbitragem dos métodos extrajudiciais. Com base nisso, como você tem lidado com a distância nos processos de resolução extrajudicial de conflitos, considerando a distância física entre as partes, a falta de contato visual direto, essa questão remota? Para chegar nesse ponto de como eu tenho lidado com a distância física, principalmente agora durante a pandemia, a crise sanitária que a gente vive, eu queria colocar para o público um pouco mais sobre o que é a arbitragem e como ela funciona. A arbitragem ela é um método consensual de resolução de conflitos. O que isso significa? As partes, antes ou já durante a existência de um conflito, elas decidem, com base na sua autonomia da vontade, a contratar um método para resolver eventuais conflitos ou então um conflito já existente. Esse método ele tem a finalidade de dirimir controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis, que são aqueles direitos que têm um valor monetário associado e que ao mesmo tempo as partes podem transigir livremente. E ele se utiliza de um procedimento com contraditório e ampla defesa. E a maior peculiaridade desse método de solução de conflito é que ao invés de levar o conflito ao poder judiciário, são escolhidos, um ou mais árbitros, e esses árbitros eles são tomadores de decisão não estatais, ou seja, são entes privados, e eles são nomeados pelas partes. Então as partes podem nomear aqui aqueles tomadores de decisão, os árbitros, que têm o maior conhecimento específico na matéria em conflito. E essa certamente é uma grande vantagem, E o resultado de uma arbitragem é uma sentença que não fica sujeito a recurso nem a homologação do Poder Judiciário. Isso significa que ela é uma sentença final, que ela é irrecorrível e que ela é vinculante. Então, quando a gente olha como esse sistema se constrói, a gente consegue perceber algumas vantagens em relação ao Poder Judiciário. É uma solução mais célere, porque não tem recursos. É uma solução em que a gente tem um agente tomador de decisão com conhecimento específico na matéria. O procedimento ele é mais informal e as partes, assim como os árbitros, podem adaptá-lo para funcionar melhor conforme as exigências de cada demanda. Na mesma linha da celeridade, é um julgamento em instância única, então não gera uma insegurança de diversos níveis de recurso que pode mudar totalmente o que foi decidido em determinado momento. E tem uma característica interessante, que é o cumprimento espontâneo. As partes que se submetem à arbitragem tendem a cumprir espontaneamente o que ficou decidido ali. Então, quando a gente entra nessa questão de como fica a arbitragem num cenário de pandemia, a gente tem que pensar que, por ser um procedimento informal, ele é mais facilmente adaptado à nova situação que a gente vive. É evidente que
existem algumas desvantagens pelos procedimentos estarem acontecendo à distância, né? Via audiências remotas, como tem sido colocado nas resoluções das diversas câmaras. Uma das principais vantagens, certamente, é a falta de contato com a outra parte no intervalo da audiência. É muito comum que no intervalo os advogados das partes conversem entre si, e isso aproxima as partes e podem possibilitar acordos. Então aqui eu sinto que diminui um pouco essa chance de acontecer acordos ou de se encaminharem acordos nos intervalos, né? Nos intervalos das audiências virtuais, a gente acaba conversando apenas advogados e partes, e fica uma conversa bem mais restrita mesmo ao polo processual que a gente está representando naquela demanda. Ao mesmo tempo, a gente vê algumas vantagens com a audiência remota. Então, uma vez que todas as partes de uma arbitragem não têm que se deslocar para determinado lugar para realizar uma audiência, e é muito comum a gente ter partes de estados diferentes, árbitros de estados diferentes, quando não de países diferentes, o não precisar se deslocar torna mais célere. Uma vez que você não tem o tempo de deslocamento, você pode ter uma agenda apenas com o horário da audiência delimitado ali, sem o horário de locomoção, e também tem representado um menor custo, uma vez que as plataformas para realização de audiências virtuais têm se mostrado mais barato que o deslocamento de toda a equipe, seja de advogados e representantes das partes, e dos árbitros também. De modo geral, tem sido uma boa experiência, e acho que muito dela deve ficar para o período pós-pandemia. Interessante. Bom, você acredita que após a pandemia, o uso de câmaras arbitrárias vão acabar priorizando o uso de meios digitais para a realização das audiências justamente por conta desse critério de redução de custos? Ou você acredita que, por exemplo, essa falta de contato entre as partes no processo de negociação pode vir a ser considerado como algo extremamente prejudicial e que acabe sopesando a facilitação dos custos da arbitragem digital, como, por exemplo, videoconferência? Como eu coloquei, uma das grandes vantagens da arbitragem é a informalidade e a possibilidade de adaptação e readaptação. Nós não temos um código civil da arbitragem, nós não temos um regulamento nacional que coloque contornos em como a arbitragem deve funcionar. A arbitragem ela é regida principalmente pela lei de arbitragem, que é uma lei eminentemente principiológica que traz os grandes contornos, pela convenção de arbitragem, e aqui gostaria de abrir um parênteses para falar um pouquinho o que é a convenção de arbitragem, né? Como eu disse, a arbitragem é um método que é contratado pelas partes com base na sua autonomia privada. Então, a convenção de arbitragem é a forma pela qual as partes contratam esse método. Nessa convenção, que pode ser uma cláusula compromissória inserta em um contrato ou anexo a ele, ou um compromisso arbitral firmado entre as partes após surgir determinado litígio, as partes podem desenhar como vai ser esse procedimento. E elas já podem optar aí, e não obrigatoriamente vão e nem devem, mas elas podem optar pelo desenho e se vai ser presencial, se vai ser virtual, se vai poder ter essa certa flexibilidade. Voltando ao que rege a arbitragem também é regida pelo regulamento da Câmara de Arbitragem escolhida. A arbitragem ela pode ser tanto conduzida por uma Câmara de Arbitragem, como conduzida diretamente pelas partes e pelo árbitro, que seria uma arbitragem ad hoc, quando não se escolhe uma Câmara. Mas quando se escolhe, todas as câmaras têm um regulamento de arbitragem, que também vai dar um contorno de como funcionam os procedimentos. E aí a gente ainda tem o termo de arbitragem, que seria o grande primeiro documento do início da arbitragem, quando as partes se juntam com os árbitros no início do procedimento, para realmente consolidar tudo o que já está demarcado dos limites da arbitragem, dos limites do procedimento, e realmente
colocar no papel o passo a passo do que vai acontecer. E ainda durante a arbitragem, os árbitros podem emitir ordens processuais que vão tratar do procedimento, que vão falar, essas ordens processuais vão tratar dos próximos passos, vão detalhar como ocorrerão as audiências. Então, isso tudo permite que cada arbitragem seja extremamente moldada às suas necessidades. E nós temos também diretrizes internacionais de soft law que não são vinculantes, mas traduzem as melhores práticas da arbitragem, que também tratam um pouco disso. Então, quando a gente olha hoje o que aconteceu a partir da declaração da pandemia pela OMS, por exemplo, quando a gente passa a viver o que atualmente se coloca como normal. As grandes câmaras, na verdade, basicamente todas as câmaras, têm tentado adaptar o seu procedimento de forma muito rápida para adaptar aquele procedimento moldado inicialmente no seu regulamento para a nova realidade. Então, por exemplo, a CAN-CCBC, ela emitiu notas sobre reuniões e audiências remotas. E é um documento que vale a pena ser lido por todos aqueles que querem entender como funciona as reuniões e audiências remotas hoje, porque ele dá um norte do que se espera, de como se aconteça e de quais os requisitos para que se aconteça essas audiências. Então tem questões preliminares de ordem técnica, tem questões importantes de planejamento e da própria audiência, de como ela deve se desenrolar. Outras câmaras, como a Camarb, a Ciesp, Fiesp e a CBMA, também elaboraram resoluções administrativas que tratam de como protocolos e requerimentos de arbitragem devem ser realizados de forma virtual, da participação virtual de seus membros nas audiências e também de como deve ser realizada a marcação ou, para os casos que necessitem, a suspensão do procedimento, que não tem sido muito normal. O normal realmente tem sido adaptar para uma realidade de conferência virtual. E algumas outras câmaras, por exemplo, quando a gente olha o regulamento agora de 2021 da ICC, está previsto no regulamento a possibilidade de audiências conduzidas presencialmente ou de forma remota. Isso está expressamente previsto e pode ser escolhido conforme o melhor interesse das partes. Por outro lado, soft laws, como eu disse, como o IBA Rules on Taking of Evidence, que é uma soft law, que é um compilado de melhores práticas do International Bar Association para a produção de provas, né? Ele prevê como funciona a audiência justamente para a produção de provas. Então, para ouvir testemunhas, para ouvir peritos, assistentes técnicos, né? Então, ela determina, nesse sistema de apresentar as melhores práticas, que os árbitros elaborem protocolos que tratem da tecnologia a ser usada, do teste prévio dessa tecnologia ou do treinamento das partes envolvidas no uso dessa tecnologia, dos horários de início e término, considerando especialmente nas arbitragens internacionais os fusos horários em que os participantes estão localizados, como os documentos eles podem ser apresentados à testemunha ou ao tribunal arbitral durante a audiência, e de medidas, certamente, que eu acho que é o ponto mais preocupante hoje, né, para assegurar que as testemunhas que prestam depoimento oral não sejam indevidamente influenciadas ou distraídas. E eu acho que esse é um dos pontos quentes para a audiência virtual. Como garantir o isolamento da testemunha, como garantir que ela não está sendo influenciada, que não tem uma tela ali do lado em que ele está lendo a resposta ou trocando mensagem com os advogados da parte.
Esse desafio, inclusive, é um desafio muito parecido com o que a gente percebe no Poder Judiciário para as audiências online. Nós vemos no dia a dia muitas partes protocolando petições pedindo que não seja efetuada a audiência virtual porque não tem como garantir a incomunicabilidade das testemunhas, ou pedindo para que as testemunhas compareçam até o prédio da justiça, até o fórum propriamente dito, para que algum servidor possa conferir que ela não está tendo contato com o mundo exterior durante a tomada de seu depoimento. Na arbitragem tem sido desenvolvida algumas formas, por exemplo, uma testemunha em uma sala isolada, mostrar a sala inteira antes de começar, né, mostrar o tempo todo o único acesso à sala, mas ainda assim, a forma como o depoimento é tomado pode, e aqui depende, né, do preparo técnico dos árbitros e também dos advogados que estão interrogando a parte, pode dificultar ou permitir que se perceba quando essa testemunha tem acesso ao mundo exterior, quando ela conversa com alguém ou quando ela está lendo alguma resposta. Então, certamente depende muito da prática das partes, da experiência das partes. Perfeito. Você pincelou sobre a questão pós-pandemia, né? O que a pandemia trouxe. E vou te fazer uma pergunta um pouco diferente. Você gosta de videogame? Eu gosto de videogame. Porque me aconteceu um episódio em 2018 de eu ter assinado lá no PlayStation e tudo, só por um mês. E no mês seguinte me veio cobrando no cartão de crédito um valor a mais, como se eu já fosse, né? Eu fui atrás, entrei lá no site da Sony e falou, conflitos envolvendo a Sony na Câmara Arbitral da Califórnia. Eu falei, putz, mas tô muito longe da Califórnia. E você esmiuçando toda essa questão, eu penso que hoje, apesar de ainda haver a barreira linguística, falar um outro idioma e toda a questão, e pesquisando na internet eu vi que tem conflitos no judiciário aqui no Brasil, processando a Sony, enfim, né? Mas a questão é que hoje eu vejo que, e até mesmo depois da pandemia, haveria a possibilidade de chamada por vídeo, né, para resolver uma questão sobre essa. Eu nem sei se iria uma câmara arbitral, algo tão pequeno, assim, envolvendo o real, né? Foi uma coisa bem pequena. E aí a minha pergunta, então, vai no sentido, se você acredita que depois da pandemia, assim, é meio difícil prever, né? E não dá para apontar assim com tanta precisão, mas se você acha que depois da pandemia as câmaras de arbitragem vão priorizar o uso de meios digitais para a realização de audiências arbitrais, porque o judiciário brasileiro, com todos os pontos que ele tem a favor, né, que a gente pode apontar, mas ele é muito conhecido por ser lento e não se adaptar às mudanças da realidade brasileira, né? Então, às vezes, tem várias questões. Eu sou do interior de Minas Gerais, lá na minha cidade tem um fórum que ele é todo... fornece umas coisas super tecnológicas que a população não sabe que existe e outras coisas que a população precisa, o judiciário não fornece. E aí a minha pergunta então é nesse sentido, você acha que depois da pandemia as câmeras de arbitragem elas vão se adaptar mais nesse lado do que é preciso, vão se modernizar, meios digitais vão continuar nessa crescente ou vai voltar para aquele tempo pré-pandemia de uma coisa, como eu posso dizer, a formalidade da informalidade? A sua pergunta ela é muito interessante porque eu consigo puxar vários pontos para a gente discutir dela. Então, a arbitragem em direito do consumidor, a arbitragem em conflitos de pequeno valor e os mitos envolvendo as vantagens da arbitragem que, enfim, poderia passar horas falando sobre eles. Primeiro ponto, a arbitragem envolvendo o direito do consumidor. Tem sido cada vez mais comum o uso da arbitragem para resolver conflitos. E grandes empresas têm optado por inserir em seus contratos de adesão cláusulas de arbitragem. Então hoje você vai alugar um apartamento por alguns aplicativos de aluguel, você vai ter uma cláusula de arbitragem vinculando que toda disputa sobre aquele aluguel vai ser dirimida por meio da arbitragem. Você
eu não sei como está hoje, eu precisaria olhar novamente, mas o contrato da Microsoft, alguns anos atrás, para todos os programas da Microsoft, envolvia uma cláusula compromissória, em que a resolução de conflito seria por arbitragem e que a Microsoft pagaria as custas. Então isso compensa um pouco essa questão de, será que vale a pena para esse valor? Porque a arbitragem ela traz algumas vantagens para a empresa. Ela traz a celeridade, certo ponto. Ela traz a possibilidade de acordo, de modo geral. É muito comum numa arbitragem não é focada em acordo. A arbitragem é para que o árbitro, um terceiro, decida. Mas é muito comum que na audiência, inclusive a lei brasileira exige que o árbitro pergunte se tem a possibilidade de acordo. Então, é comum que haja acordo na arbitragem e essa é uma forma de tirar um pouco do judiciário e acelerar a resolução do conflito. Quando uma grande empresa coloca uma cláusula de arbitragem, então ela acelera a resolução e viabiliza ou aumenta a possibilidade de um acordo, e também ela normalmente está amparada pela confidencialidade. Uma das grandes características da arbitragem é poder ser confidencial. Não é uma obrigação, nem toda arbitragem vai ser confidencial. A arbitragem com a administração pública sempre vai ser pública. Arbitragens que não prevejam a confidencialidade vão ser públicas. Mas basicamente todos os regulamentos de Câmara trazem a confidencialidade como uma premissa. Então isso é muito importante para grandes empresas. Aparenta ter menos processos contra si. Isso é bom para a imagem da empresa. Agora, e se o consumidor que assinou um contrato de adesão, que não pôde negociar aquela cláusula, não quiser ir para a arbitragem? Veja, como eu disse, a arbitragem ela é fundada na autonomia da vontade. As partes que escolhem a arbitragem têm que contratar e deixar claro o seu interesse em ir para a arbitragem. Então, o consumidor que assina um contrato de adesão, se ele procurar o judiciário, se pressupõe que ele não concordou com aquela cláusula. Então, tem uma tese forte aí para ele afastar a arbitragem. Ao mesmo tempo, se a empresa entra com uma arbitragem contra esse consumidor, ele pode buscar o judiciário e não dar continuidade à arbitragem, demonstrando que nunca foi a vontade dele. E aqui, evidentemente, a gente está discutindo em tese. Na prática, a orientação é sempre procure um advogado para que ele analise o caso concreto e verifique a adequação da estratégia, a melhor estratégia e o melhor caminho a seguir. Por outro lado, se o consumidor entra com a arbitragem, ele faz o requerimento, ele demonstra de maneira inequívoca a sua vontade de ir para a arbitragem. Então ele está afastando o poder judiciário. Falando então sobre essa questão dos mitos da arbitragem e tudo que ronda esse tema, no início do mês, o portal J publicou uma notícia na qual, segundo a notícia, Alex Murray, presidente da Câmara de Comércio Internacional da ICC, em sigla em inglês, disse, abre aspas, o Brasil está prestes a enfrentar um momento de retrocesso em termos de luta contra a desigualdade social. Temos que ter cuidado. A arbitragem nunca foi tão importante como é hoje. Se não prestarmos atenção a esse problema, veremos a arbitragem cair, fecha aspas. Isso dito pelo Alex Murray, se eu não me engano é um francês, se eu não me engano também não conhece muito a prática do judiciário brasileiro, mal sabe ele que aqui no Brasil houve uma questão acerca dos segredos de justiça dos processos arbitrais, ou melhor, publicidade restrita, não sei se esse seria o termo técnico mais adequado, por assim dizer, envolvendo o CPC, ali o artigo 189. Então ele mesmo disse dessa questão de retrocesso, mesmo sem saber de minúcias que, apesar de pequenas, como dizia o Fernando Pessoa, trazem desassossegos grandes, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Eu queria perguntar sobre... Aliás, narrar um pouco mais sobre os mitos da arbitragem. Na outra pergunta ficou mais ali sobre os pequenas causas, né? Então, sobre os mitos da arbitragem e comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Em relação a esse momento que a arbitragem enfrenta hoje, de que ela pode vir a cair se não nos atentarmos, eu acredito realmente que os 3 grandes pontos
para que a arbitragem continue se desenvolvendo e a gente não observe um retrocesso em relação ao manejo do tempo do procedimento arbitral, em relação à adequação do custo-benefício da arbitragem e às intervenções do Poder Judiciário. Em 1996, com o advento da lei de arbitragem, lembrando, existia a arbitragem antes de 96, era um cenário diferente. A partir de 1996, quando nós temos a lei de arbitragem brasileira, e aí criando um novo sistema diferente da arbitragem que a gente via no Brasil antes disso, e principalmente depois de 2002, quando a arbitragem é reconhecida, a lei de arbitragem é reconhecida como constitucional, o procedimento ele vem, por um lado, se aperfeiçoando e ganhando maior respeito a nível internacional. O STJ, desde sempre, vem tomando decisões de modo a reforçar a validade das decisões arbitrais. Só que nos últimos anos, a gente vê uma maior judicialização da arbitragem. A parte que perde acaba levando a justiça com mais frequência do que se acontecia anteriormente. E apesar das causas de declaração de nulidade de uma sentença arbitral serem extremamente limitadas, e essas causas estão na lei de arbitragem, é normal ao juiz que vai julgar uma nulidade de sentença passar o olho pela sentença. E sentenças fracas, sentenças mal fundamentadas, sentenças até mesmo com erros quanto ao direito material, tendem a fazer com que o juiz que analisa essa nulidade de sentença, que seria uma nulidade formal e não material, porque o árbitro decide conforme o seu poder de decisão, conforme o seu livre convencimento, motivado, o juiz tende a flexibilizar essas extremamente restritas hipóteses de nulidade quando se depara com uma sentença fraca. Então, aqui é responsabilidade dos árbitros elaborarem sentenças bem fundamentadas, elaborarem sentenças perfeitas, sem erros no nível do direito material. Afinal de contas, se uma das vantagens da arbitragem é ter um ente privado que conhece profundamente o assunto e que tem tempo para analisar aquele assunto, diferente de um juiz hoje que recebe centenas, se não milhares de processos por dia, a depender da vara, o que nós queremos são sentenças robustas, sentenças consistentes, sentenças que superem qualquer judicialização, sendo ela nos termos da lei ou sendo ela proposta até de má fé para derrubar uma sentença legítima, uma sentença válida, uma sentença que deveria ser eficaz. Quando a gente olha, por outro lado, decisões como a que vimos recentemente no Brasil, de um juiz que diz que um processo judicial que verse de arbitragem comprovadamente confidencial não deve seguir sob segredo de justiça, porque a expressão do Código de Processo Civil de 2015, que diz isso é inconstitucional, a gente se depara com uma rebeldia inexplicável do magistrado que deveria seguir a lei, que é uma lei que nunca teve, pelo menos não teve até hoje, sua constitucionalidade questionada de fato, e que observa um sistema internacional que garante, né, que a arbitragem funcione bem como ela funciona hoje para litígios, grandes litígios e litígios internacionais. A confidencialidade da arbitragem, ela é uma característica muito importante e ela protege as partes. Tanto a parte que perde é protegida por não ter seu nome queimado no mercado, como a parte que ganha também.
A arbitragem lida com questões complexas, com contratos importantes para as empresas, e tornar o contrato e a disputa pública gera um dano à imagem da empresa. Então, é extremamente importante que se observe a lógica de confidencialidade da arbitragem. Até o Código de 2015, processos judiciais que versavam sobre a arbitragem não corriam sob segredo de justiça e passaram a correr com o novo Código. Existia no sistema anterior a 2015 uma pressão para quem perdesse a arbitragem para que ela cumprisse a sentença espontaneamente, para não ter a sentença exposta publicamente num processo judicial numa fase de cumprimento. Só que isso também prejudicava a parte que ganhava, que acabava expondo esses dados também. E principalmente quando uma sentença era questionada e ela era confirmada como válida, ela não era anulada, não era declarada nula, melhor dizendo, existia uma exposição desnecessária de algo que deveria ser confidencial. Então é um aprimoramento essa previsão do Código de Processo Civil de 2015. E a gente espera que seja seguido. Existem diversos mecanismos para reverter a decisão. Reconheço que não acompanhei nas últimas semanas o que aconteceu, se esse processo ele continua aberto ou se ele já está sob segredo de justiça novamente. Mas é bastante preocupante quando a gente vê um caso isolado em que o magistrado desrespeita o sistema da arbitragem e desrespeita uma previsão expressa do Código de Processo Civil. Em relação aos mitos, a gente pode tratar aqui, e eu faço referência expressa a um grande arbitralista, o professor Joaquim Muniz, que ele lista 10 mitos, e eu acho difícil não citar os mesmos, porque são sim os maiores. E eles estão relacionados ao fato, por exemplo, de que a arbitragem seria um método amigável, por ser um método extrajudicial de resolução de conflito. E não é verdade, a arbitragem é um procedimento contencioso, as partes lutam fortemente pelas suas teses e pode existir uma composição amigável durante o procedimento? Pode. Mas a arbitragem não é um método amigável, ela é contenciosa. E o nível de preparação dos advogados e de especialidade dos árbitros leva esse modelo contencioso a um novo patamar, em que os detalhes são extremamente importantes. E a produção de prova, não feita pelo árbitro, mas sim pelos advogados das partes, torna esse caráter contencioso muito mais intenso. O mito da celeridade, que eu falei para vocês, o mito de que a arbitragem sempre apresenta um custo-benefício positivo, deve-se se escolher uma boa câmara, mas deve-se analisar o valor em disputa, o valor potencial em disputa. Veja bem, é muito fácil pensar que em um contrato de 500 milhões de reais eu posso escolher qualquer câmara porque o custo da arbitragem é compatível com o valor de 500 milhões. Mas mesmo em contratos altos, a gente pode ter disputas de valor pequeno. E uma arbitragem em uma câmara cara pode inviabilizar a resolução dessa disputa. Principalmente se a parte que está errada na disputa não tem interesse que o problema seja resolvido. Então é muito importante fazer a análise do custo-benefício da arbitragem, não apenas vendo o valor do contrato e o valor cobrado por cada câmara, mas sim o valor das potenciais disputas e o valor cobrado pela câmara. Da mesma forma, se é possível adaptar o pagamento dos honorários dos árbitros pela base horária de horas trabalhadas ou por percentual de valor da causa, conforme a causa é concreta. Então, uma causa barata
que demandam uma longa dilação probatória, não faz sentido remunerar o árbitro em função da carga horária trabalhada. Por outro lado, uma ação que é simples, que se resolve rápido, mas que o valor é muito alto, seria injusto também remunerar o árbitro em cima de um percentual da causa, sendo que ele trabalhou muito pouco, ainda que seja um trabalho altamente especializado. E a especialização você pode compensar com o valor da hora trabalhada. Mas simplesmente pegar um percentual daquele grande montante para uma decisão simples talvez não faça tanto sentido. Nesse sentido também, de que nem sempre o custo-benefício é positivo, nem sempre a arbitragem é melhor que o processo judicial. E tem que ser ponderado caso a caso. Também existe, de certa forma, uma expectativa de que os árbitros sejam salomônicos e sempre deem uma sentença que de alguma forma agrada as duas partes. Tem dois erros fundamentais aqui. O primeiro erro é do princípio de que ser salomônico significa agradar as duas partes. Aqui, quando a gente lembra da referência ao rei Salomão e da história de partir a criança ao meio, a criança nunca foi partida ao meio. Então, não, as duas partes não ficaram felizes com a decisão, já começa por aí. E o segundo ponto é que não, os árbitros não tendem a ser salomônicos. Eles tendem a ser extremamente especializados e analisarem a fundo a demanda. E talvez quando se analise a fundo, se perceba que nem sempre a parte inocente está com razão em tudo. Então, talvez a percepção de que as duas partes sempre levam alguma coisa é porque a verdade final encontrada na arbitragem tende a mostrar que, em algum ponto, a parte majoritariamente perdedora tem razão. Afinal de contas, ela não simplesmente agiu de má fé, muitas vezes foi a interpretação contratual dada por ela. Nem sempre escolher um foro internacional é a melhor opção. O foro deve ser analisado considerando as peculiaridades do contrato e os potenciais problemas que podem servir dele. É a mesma lógica de a melhor câmara com custo-benefício, como escolher. E, por favor, nunca escolham uma instituição de arbitragem para que conduza o procedimento com as regras de uma outra instituição. Quando você escolhe uma instituição, você está escolhendo também as regras daquela instituição. E eu acho que esses são os principais mitos e que devem ser enfrentados, e que tratar deles ao ensinar a arbitragem, ao disseminar o Instituto, é fundamental para que o Instituto cresça com maior maturidade e possa realmente se expandir. Bom, nesse quesito, é importante a gente pontuar que o sistema arbitral tem apresentado um grande crescimento, principalmente no Brasil. Em relação a 2019, foi possível observar um crescimento de cerca de 17% no aumento das causas da administração pública direta e indireta, lidando com a arbitragem. E em janeiro desse ano, o IBGE divulgou um estudo que mostra que cerca de 44,8% das empresas brasileiras foram afetadas negativamente pela pandemia. E tendo esse dado em vista, é importante a gente ressaltar a questão dos custos. Como a gente colocou aqui no começo do nosso episódio, a arbitragem, atualmente, por utilizar ferramentas digitais, tem apresentado uma redução nos custos de operação, por exemplo, de aluguel de espaço físico, de transporte dos árbitros, de transporte das partes, de envio de documentos. Com a digitalização dos processos, vários desses custos foram reduzidos, mas ainda assim, os valores movimentados pela arbitragem só em 2018 superam 11 bilhões de reais. Então, nesse contexto, Toniol, quais são as perspectivas para a arbitragem em relação aos custos para as empresas, para as câmaras arbitrais, e como que isso interfere nos procedimentos regularmente adotados? Certo. Bem, um dos motivos de os valores envolvidos em arbitragem serem tão expressivos é que grandes contratos tendem
a escolher a arbitragem como método para a solução dos conflitos. Então, é normal na arbitragem encontrarmos casos extremamente complexos, com dezenas de pedidos de cada parte e, ao mesmo tempo, de valor expressivo. Quando a gente olha os custos, por outro lado, nós vemos que eles ainda são bastante elevados em relação ao Poder Judiciário. E aqui o motivo é um pouco óbvio. Enquanto o Poder Judiciário é sustentado pelo Estado e as custas processuais não são suficientes para cobrir o valor do procedimento, principalmente quando a gente analisa salário dos servidores, toda a estrutura de prédios e sistemas da justiça, na arbitragem, o usuário final que está pagando tudo. É ele que está pagando os honorários do árbitro, ele que está pagando o espaço da Câmara, o sistema utilizado pela Câmara, todos os funcionários da Câmara. Então, é normal que, num primeiro momento, a arbitragem pareça mais cara. Mas as grandes instituições têm avançado os seus regulamentos no sentido de prever arbitragens expeditas a valores mais acessíveis que uma arbitragem seguindo o procedimento convencional. Por outro lado, eu acredito que a gente deva ver um aumento no valor envolvido nas arbitragens. Isso porque a arbitragem com a administração pública vem ganhando muito espaço. Nos últimos anos, diversas leis apontaram pela preferência da arbitragem em contratos de infraestrutura. Então, contratos de concessão de ferrovia, contrato de arrendamento de portos, contrato de construção de hospitais públicos. A gente tem percebido uma maior escolha pela arbitragem. E são contratos com valor muito alto e que as disputas tendem a ter valor elevado também. Isso por si só deve influenciar também o valor médio das arbitragens e aumentar o valor em disputa em arbitragens nos próximos anos. Até porque, durante a pandemia, vários foram os contratos que sofreram algum tipo de impacto e, olhando para contratos de infraestrutura, vários são os contratos que vão precisar de um reequilíbrio econômico-financeiro para continuarem sendo viáveis e para manter a equação financeira original do contrato. Então existe uma tendência de novos requerimentos de arbitragem nesses contratos. Então são contratos que foram fortemente impactados pela pandemia e que em breve devem chegar à arbitragem com disputas envolvendo valores substanciais. Eu acho interessante essa questão dos valores, porque eu já tive um professor, e certamente essa frase não é dele, mas ele disse o seguinte na aula: caro é não resolver o processo. Isso é caro. E é óbvio que eu concordo com ele, ninguém quer quer resolver um problema. Não, eu quero gastar mais. A possibilidade aí que for mais caro para mim, ninguém faz isso, né? Todo mundo quer que seja melhor, né? Mas a questão é que eu sempre pensei o seguinte: será que isso é o principal? Será que a celeridade está acima da qualidade? E eu sei que não é o intuito da frase, mas a questão é que nem aquele filho mais novo e o filho mais velho, que a família fica comparando, né? Fica falando pro filho mais novo: olha, seu irmão mais velho, ó, já tá formando. Seu irmão mais velho passou em medicina, né? E fica falando como se fosse assim: ó, a justiça é assim, a justiça, né? E não é. Eu acho que muito bem pontuado toda essa questão. Aprendi muito, assim, fiquei vislumbrado, porque o uso da Câmara Arbitral como algo sopesado, né? O que deve vir para cá, o que deve da justiça comum, essas questões todas. E não sei se o Felipe quer comentar mais alguma coisa. Bom, eu gostaria de fazer os agradecimentos finais, se vocês não tiverem mais colocações. Fazer um agradecimento em especial pela participação do nosso querido convidado Gustavo Toniol e deixar uma brecha aqui para o Gustavo para que ele possa informar os nossos ouvintes aonde que ele pode ser encontrado, quais são suas informações de contato, para que os nossos queridos ouvintes possam esclarecer eventuais dúvidas, onde possíveis interessados possam encontrar mais informações sobre o tema.
Eu agradeço o convite, Alexandre, Felipe, muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês sobre um tema que me é tão caro. Eu realmente gosto muito da arbitragem e vejo o potencial que tem de resolver conflitos de forma extremamente especializada em um curto período de tempo. Então, realmente é um tema que eu me dedico muito, que eu estudo bastante e eu adoro trabalhar com ele. Qualquer dúvida sobre esse tema, inclusive, eu estou à disposição. Podem me procurar no LinkedIn, Gustavo Toniol, vocês me acham com facilidade lá. E também podem me enviar e-mail, o endereço é gustavo@navarroprado.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, foi muito bom participar com vocês. Só agradecer, muito obrigado, aprendi bastante e que venham oportunidades futuras para voltar a falar sobre isso. Sobre o crescimento da arbitragem. Muito obrigado novamente. Muito obrigado, Gustavo. Bom, não se esqueçam de acessar o nosso website, folhajus.org, e nos vemos no próximo episódio. Obrigado a todos.